A seguir, a palavra com o reverendo Miguel Lopes. Pessoal que estiver entrando, a gente hoje vai partir para o capítulo 12, vamos estar orando. Senhor, nós queremos te agradecer pela essa quarta-feira, pedir que o Senhor nos ajude a entender um pouco mais, Senhor, do teu livro de Apocalipse, que a tua graça possa estar conosco do princípio ao fim dessa aula. Traz aqueles que estão chegando aí, Senhor, estão no trânsito, que o Senhor possa livrá-los de todo mal e trazê-los em segurança segundo o teu bom propósito. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem, nós temos visto, né? A gente parou em dezembro, né? Para as férias e tudo mais. E a gente está retornando hoje justamente na quarta sessão de Apocalipse, né? Então nós entendemos que Apocalipse ele não é um livro para ser lido de maneira cronológica, né? Princípio, meio e fim. Ele é um livro para ser lido por sessões. Tanto é que as 7 igrejas, depois vem os selos, né? Taças e tudo mais. Por quê? Porque são sessões que retornam, né, ao período que Jesus veio, morreu, ressuscitou e foi coroado no céu, foi assunto aos céus. Então, justamente esse período é de que trata Apocalipse. E a gente viu que Apocalipse ele tem um método preterista de ser tratado, futurista, idealista, historicista e eclético, né? De você é como se você usasse um óculos para entender o livro, porque a literatura apocalíptica ela difere da literatura do Evangelho, difere da literatura das cartas. Ela é uma literatura apocalíptica e tem a sua peculiaridade, né? A gente entende muito quando a gente lê os livros apocalípticos ali do período intertestamentário, entre os dois testamentos. Então, quando a gente olha Apocalipse, a gente tem que entender que existem sessões, né? Que depois que acaba uma sessão, você vai ver que houve algum tipo de fim do mundo, né? Ou uma bem-aventurança. E aí recomeça de novo, aí novamente está se falando da mesma coisa, desde o período da vinda de Jesus até a consumação, até quando ele voltar a segunda vez, aprofundando, ampliando, né? Dando ênfase a alguns detalhes que não deu na outra sessão, ampliando coisas que não ampliou na outra sessão, aprofundando coisas que não aprofundou na outra sessão. Então é chamado paralelismo progressivo, porque são paralelos progressivos, que eles vão progredindo, porque vão aprofundando, amplificando, né? Dando uma extensão maior, dando ênfase em coisas diferentes. Então a gente tem no Apocalipse 7 sessões. A primeira sessão é Cristo no meio dos candeeiros, que é a igreja, né? Vai do capítulo 1 ao capítulo 3 até o final. Depois nós temos a segunda sessão, que é a visão do céu e dos selos, que vai do capítulo 4 até o capítulo 7. Depois nós temos a terceira sessão, deixa eu falar os temas aqui, né? A primeira é Cristo no meio do candeeiro, a segunda sessão é visão do céu e dos selos, a gente fala dos selos lá, né? Aí quando termina, ele vai até o 7, entra na terceira sessão que vai falar das 7 trombetas, vai do 8 ao 11, depois termina lá com algum tipo de catástrofe, fim do mundo, e volta tudo de novo. Aí é o dragão perseguidor, vai do 12 ao 14, que é a sessão que a gente vai entrar agora. Depois a quinta sessão são as 7 taças, vai de 15 a 16, depois a queda da Babilônia, de 17 a 19, e a grande consumação, que é de 20 ao 22. Hoje começa essa quarta sessão
começando, dando ênfase, amplificando coisas lá desde o início da vinda de Jesus, morte, ressurreição e coroação, né, a assunção dele, assunto aos céus, até a segunda vinda dele. E esse capítulo vai trabalhar justamente dessa forma. E a gente, como eu falei, tem a visão pré-milenista, preterista, futurista, idealista, historicista e eclética. Futurista, a pessoa pega o óculos, olha para a Bíblia e vê tudo como se fosse acontecer Apocalipse lá no futuro. Não, isso aqui vai acontecer no futuro. Geralmente lê o método de leitura é cronológico. Você tem o preterista, tem um preterista pleno e tem um preterista parcial. O preterista parcial diz, e a gente fecha com eles, que algumas coisas aconteceram realmente naquele período do sítio de Roma em Jerusalém, onde o filho de Vespasiano, né, o general Tito, tomou Jerusalém, né, onde os judeus, quando começou a diáspora dos judeus, no ano 70. Então, ali para eles, muitas coisas foram consumadas ali. Então, realmente, a gente sabe que algumas coisas se consumaram sim ali. Algumas coisas aconteceram. Todavia, o preterista pleno, ele diz que Apocalipse tem nada para o futuro, tudo aconteceu ali, tudo. Então você pega o óculos do preterista pleno, vai para a Bíblia, você vai chegar numa conclusão. Se você pega o óculos do futurista, você vai chegar em outra. O idealista acredita que tudo que aconteceu aqui vai acontecer em todas as eras, e realmente é isso. O próprio João vai dizer que o anticristo vai vir, mas já tem anticristo no mundo. Então o idealista crê que Apocalipse está falando de coisas que vão acontecer em todo o período da igreja. A igreja sempre vai ser perseguida, a igreja sempre vai sofrer, vai ter sempre falso profeta, vai ter sempre essa situação toda que a gente sabe que a igreja passa, em graus maiores e menores. Todavia, o historicista, né, ele acredita, por exemplo, ele está sempre acreditando que por exemplo, Bin Laden não, o Barack Obama é o anticristo. Aí Barack Obama sai, aí entra outro anticristo. O Papa é o anticristo, aí sai o Papa, aí já entra outro Papa, já não é mais. Agora é o Papa Francisco que é o anticristo. Então eles ficam buscando o tempo todo, olhando o tempo todo as situações, não, é aqui agora, entendeu? E fechando questão. Então, e tem a visão eclética, que é parcialmente que a gente abraça. Não abraça todos os pontos, mas a gente sabe que Apocalipse tem coisas futuras, tem coisas pretéritas, passado, tem a ênfase que a gente dá no idealismo sempre, ok? Então a gente faz uma junção para interpretar. A gente vai ver coisas que aconteceu ali no passado, realmente fechou. Por exemplo, as igrejas, aquelas perseguições todas aconteceram no primeiro e segundo século, terceiro também. A gente crê nisso. Mas também cremos no idealismo, que sempre a igreja vai passar perseguições. Então, dentro dessa, abarcando aí isso tudo que eu falei, não se espante, tá? Deve estar espantado aí com algumas coisas. Um monte de informação assim do nada. São mais de 9 meses de aula, né? Mas só para te inteirar um pouquinho. Vamos lá no capítulo 12, né? A mulher e o dragão. Capítulo 12 de Apocalipse. Viu-se grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão, que se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Se você é futurista, né, você vai ver esses 1260 dias
Para quem é idealista, a gente acredita, por exemplo, que é o período da vinda de Cristo até agora, até a vinda da segunda vinda dele, né? Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Adversário, né? O sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouviu uma voz forte do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz ao filho homem. Mas foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar. Aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Mais uma vez, o sinônimo para aquele 1200, tá? Dias. Isso aqui está em Daniel 7 também. Fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca, engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Amém? Um texto bem complicado, um óculos que a gente precisa ter para entender o Apocalipse. É o óculos do simbolismo, né? Apocalipse é cheio de símbolos, e se você quiser olhar Apocalipse como literal, você vai cair em uma cilada muito grande. O dragão, já vai ver dragão voando, já vai procurar São Jorge por aí, vai ser uma luta, não é verdade? São símbolos que a gente está tratando aqui. A besta, cadê a besta? A luta. Então, quando a gente entende as questões, que o Apocalipse é muito mais simbólico do que literal, a gente entende isso. A gente fica com menos problemas, né? Tá bom? Então vamos lá. Nessa nova sessão, somos levados novamente ao início do presente dispensação, num simbolismo inegável. A visão nos leva de volta ao tempo do nascimento de Cristo e de sua ascensão, tá? Capítulo 12, do versículo 1 a 5 que nós lemos. A visão não termina até que o dia do juízo chegue no 14:14. Vamos ver como é que fecha a sessão aí? Pega, por favor, o 14:14. Você vai ver isso várias vezes, né? No Apocalipse 14:14, olha lá. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando de voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. Então outro anjo saiu do santuário que se encontra no céu, tendo também uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou com voz forte ao que tinha a foice afiada, dizendo: pegue a sua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Então hoje pastou a sua foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, uma extensão de cerca de 300 quilômetros. Bem,
muitos símbolos aqui para dizer que o juízo desceu. E assim são as sessões. As sessões sempre vão terminar com juízo. Se a gente ler de maneira cronológica, a gente vai esperar um juízo lá no final, que tem também. Mas quando a gente entende que Apocalipse é um paralelismo progressivo, você vai ver que tem sempre nesse final dessas sessões juízos. Acabou tudo aqui, aí começa tudo de novo. Tem outro cabelo. O mundo acaba quantas vezes em Apocalipse? A gente fica assim doido, né? Porque toda hora está acabando o mundo aqui. É porque são sessões paralelas, né? Tá? Por isso que muita gente lê Apocalipse e não entende, porque quer ler cronologicamente. Quando você pega as sessões, ó, do 1 ao 3, do 4 ao 7, aí você começa a entender que você vai retornar e vai ter um final, ou uma bem-aventurança também, entendeu? Vamos lá. As visões que se seguem nos mostram o que acontece com cada uma dessas forças anticristãs. Os que têm a marca da besta, no capítulo 15 a 16 vamos falar disso. A Babilônia, prostituta, e as duas bestas, do capítulo 17 a 19. E finalmente o dragão. A gente vai ver aqui as visões seguintes, porque o Apocalipse a gente pode ir dividindo ele nessas sessões, mas ele tem uma divisão maior, que é de 1 a 11, de 12 a 22. Então, dessa parte diante, de 12 a 22, a gente vai estar vendo o que acontece com cada uma dessas forças anticristãs, né? As bestas, o próprio dragão no final a gente vai ver. Aí já parte do capítulo 12 em diante, tá? Com essas sessões. A primeira divisão retrata a luta externa entre a igreja e o mundo. A segunda parte revela as profundezas por trás das cenas. Então, se a gente pega Apocalipse e dividir ele em dois, do 1 ao 11, do 12 em diante, com as suas respectivas sessões, a gente vai ver que as primeiras sessões até o capítulo 11, ela vai tratar da luta externa entre a igreja e o mundo. É disso que está se tratando ali, né? E a segunda revela parte das profundezas por trás de cada cena dessa, vai aprofundar mais. E aí a gente vai ver quem está por trás disso, né? Não é simplesmente ser humano. Por isso que Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra principados e potestades. Em última instância, quem estava usando Saul para matar Davi? Saul tinha sua responsabilidade? Tinha, mas quem estava usando ele? Então, nossa luta realmente não é contra principado, contra o ser humano. Contra o ser humano a gente tem que orar, a gente tem que clamar, porque muitas vezes está sendo usado pelo adversário, né? E usa mesmo. Vamos lá. Agora também veremos mais claramente do que na divisão anterior, até o 11, que a manifestação do conflito entre a igreja e o mundo nada mais é do que a manifestação externa do conflito entre Cristo e Satanás, o dragão. Neste conflito, Cristo é obviamente vitorioso. No capítulo 12, o dragão é o primeiro a ser retratado como tendo o propósito de destruir a Cristo. Vai do capítulo 1 ao 12. Após falhar nesse intento, ele persegue a mulher. No 12 a gente vai ver que ele começa a perseguir a mulher. Porque ela deu à luz a Cristo. Sem sucesso também nisso, ele promove guerra contra o restante da semente. A gente vai ver, eu tenho falado muito sobre essa semente, né? Sobre a semente da mulher e o dragão que vai atrás. Eu tenho tratado muito disso. Mas hoje eu vou começar aqui a falar especificamente com vocês sobre quem é essa mulher, né? Fala, Marcelo, boa noite. Começa assim no capítulo 12, tá? De Apocalipse. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, né? Então, a Igreja Católica, ela diz que esta mulher, ela é Maria, tá? E quando a gente olha, vai ter filho, o dragão está em cima, a gente sabe que Jesus é filho de Maria e tal, a gente, mas isso é óbvio, não tanto, né? Alguns acreditam que seja Eva, porque Eva deu à luz a semente, é verdade? E foi o dragão está atrás dessa semente desde o princípio. Sim, também é Eva, né? Mas, se a gente continuar aprofundando mais um pouco, essa mulher é a igreja. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, há uma peculiaridade de se tratar a igreja de maneira feminina, não é?
Jesus falou que a igreja aqui é a noiva. Se você pegar, hoje a gente está sem coisa, né? Mas se você pegar Isaías, hoje a gente vai abrir aqui, tá? Isaías 51, vamos lá, deixa eu pegar aqui, vou abrir mais rápido, tá? Se vocês quiserem anotar, Isaías 51 vai dizer assim: assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio que eu entreguei à mãe de vocês e com a qual eu a repudiei? Você vê como Deus está tratando a igreja dele como mulher, como uma mãe? 54, 1 a 6, Isaías 54, 1 a 6. Olha aqui que vai dizer, meu versículo é um dos textos que mais eu gosto. Canta, ó estéreo, você que não deste luz, exulte e grite de alegria, que você nunca sentiu dores de parto, porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço de sua tenda, aumente o todo de sua habitação, não impeça, alongue as cordas e firme bem as estacas, porque você se expandirá para a direita e para a esquerda. A sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Então, está vendo? Mais uma vez, ele traz uma analogia feminina para o povo dele, para a igreja. Ok? E Oséias vai falar também a mesma coisa em 2. Efésios 5,32 vai falar a mesma coisa também. Deixa eu ver se eu abrir aqui Efésios hoje, 5,32. Ele vai falar especificamente o seguinte: grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Está falando, ele está vindo num contexto de falar que o homem tem que cuidar da mulher, né? Como Cristo cuida da igreja. Mais uma pegada aí feminina, né? Tratando a igreja como noiva. Ok? Então, visto isso, a igreja, essa mulher que Satanás está tentando destruir, é a igreja do Antigo Testamento, mas é a igreja do Novo Testamento também. Na verdade, essa mulher é a igreja. Mas eu não posso negar que essa mulher também, né, é Eva e também Maria. Mas não de maneira tão enfática. Na verdade, isso é uma visão minha, porque a gente vê todos esses personagens aqui. Não tem como ver. Mas se eu falar Maria, não é. Porque Satanás sempre tentou destruir a semente da mulher. E foi Eva, e depois tentou se destruir a semente da mulher e Maria. E ele tenta destruir quem? A igreja. Porque a igreja, por exemplo, lá em Gênesis 3,15 vai dizer, né, de Satanás, né, vai picar o calcanhar do descendente, né, mas o descendente da mulher vai esmagar a cabeça, não é isso? Então essa luta vai ser em toda a história. De maneira mais clara, o descendente da mulher é a igreja. Somos nós os descendentes da mulher. E a descendente de Satanás são aqueles que ainda não se converteram. Então a humanidade sempre tenta sufocar quem? A igreja. Então quando a gente tenta entender esse processo, a gente abre o leque para entender que essa mulher, ela é em parte Eva, em parte Maria, mas é a igreja que está sendo perseguida, porque essas mulheres, tanto Maria e próprio Cristo, né, foi quem deu início à igreja. Daqui e no Antigo Testamento foi todo o propósito de Deus que a gente sabe, chamando Abraão, depois Moisés e tal. Abraão com Isaac, né, e Moisés depois foi para o deserto e tal, aquela coisa toda. Então, quando a gente começa a compreender essa perspectiva, essa mulher, então, de Apocalipse 12, ela é a própria igreja sendo perseguida. Por quê? Porque essa é a grande luta que a gente vai ver em todo o processo histórico. Por exemplo, como eu falei agora, vamos abrir, por favor, Gênesis 3,15. Gênesis 3,15. Gênesis 3,15, para a gente entender justamente essa promessa, né? Gênesis 3,15. E vai dizer assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então vamos ver como isso na história aconteceu. Olha que coisa maravilhosa. Deus criou o homem e a mulher caiu, certo? O homem caiu, o ser humano caiu, né? E aí a sua descendência passa a estar infectada com o vírus do pecado. Todos nós recebemos esse vírus até hoje.
ok? O grande problema do ser humano é que ele caiu, né? Romanos 5 vai falar sobre pela transgressão do homem todos pecaram, mesmo que não tenha pecado da maneira como ele pecou, porque o vírus está dentro da gente. Todos temos orgulho, ego, idolatria, ganância, mentira. A gente é um poço terrível. A humanidade não está ruim por causa de vocês, está por causa de mim também. Eu sou tanto um Saul quanto um Davi. Dentro de mim existe um Saul e existe um Davi. Dentro da gente tem um lobo, tem uma ovelha. Dentro da gente tem bem, tem o mal. Então, para algumas pessoas eu sou um Davi maravilhoso, para outras eu sou um Saul. Você, para algumas pessoas, é uma bênção, maravilhoso. Para outros, você é o capeta em pessoa. Então, não fica achando que o problema do mundo é lá fora. Somos o problema do mundo, né? E aí, falando isso, nós observamos em toda a história que o casal teve um filho. Quem foi esse filho? Caim e Abel. Só que nós vemos que Caim mata Abel, porque a semente viria por Abel. Aí ele mata Abel. Dragão venceu. Usou Caim para acabar com a semente da mulher. E agora acabou tudo? O que vai acontecer agora? Deus promove quem? O nascimento de Sete. Sete nasce. Sete está ali. E se você observar a descendência de Sete, chega lá onde? Chega lá no dilúvio. E Deus viu que a humanidade estava tão perversa que ele falou que ia destruir tudo. Mais uma vez dragão tentando destruir a semente da mulher. E aí o que acontece? Deus vê uma família, Deus separa uma família que é a família de Noé. E através daquela família a semente continua. Para quem não sabe, quando Abraão vem, Noé ainda está vivo, tá? Por isso que Noé passa tudo aquilo lá para Abraão e vai perpetuando. Noé, então, e sua descendência e tudo mais, chega em Abraão. Só que a mulher de Abraão é estéril. Como é que a semente vai vir? Ela é estéril. Miraculosamente Deus faz ela dar luz, nasce Isaac. Na verdade, a gente sabe da história de Abraão colocar outra mulher no meio, né? Mas Deus então intervém e nasce Isaac, e a promessa, a Bíblia diz que ele é o filho da... Que promessa é essa? Aquela lá do Éden, a semente da mulher. E ele está ali, pá. Beleza, Isaac nasceu, pá. Isaac casa com Rebeca e tem 2 filhos. A Rebeca também é estéril. E agora? Deus intervém mais uma vez, miraculosamente, e ela tem gêmeos, Esaú e Jacó. Só que Deus diz que o filho da promessa, que promessa é essa? Da semente. O filho da promessa não é o primogênito, não é Esaú. É quem? Jacó. Mas Jacó nasce 7-1, né? E Deus então tem que trabalhar com ele, a ponto dele comprar, no momento mais crítico do irmão dele, fome, cansado, o direito de ser primogênito, o primeiro. E aí o que acontece? O irmão dele, quer matar ele. Ele foge para a casa de Labão, né? A mãe dele lá, Rebeca, fechada com Jacó, manda para a casa de Labão. E diz, se ele voltar aqui, a gente mata. Mais uma vez a semente, dragão usando Esaú para atacar a semente. E agora a semente está em perigo. Jacó retorna depois de todo aquele processo lá de Lia, e está com medo de morrer agora. Só que o irmão dele trata ele bem. A semente foi preservada. Que coisa maravilhosa, hein? Show de bola. Só que a gente está onde? Com Jacó. Só que eles vão para o Egito, fica lá 430 anos e tal. Deus então levanta Moisés, que é da linhagem, traz, continua a descendência até chegar onde? Dos judeus no deserto com Davi. Se lembra que diz que da linhagem de Davi nasceria a semente? Não seria o renovo de Davi? Seria renovo de Davi.
Da tribo de Judá, Deus escolheu uma família, a de Davi. O Messias prometido nasceria da semente de Davi. Abra 2 Samuel, capítulo 7, 12. 2 Samuel, capítulo 7, 12. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Então nós vamos para 2 Samuel 7, 12. Olha a promessa aqui, ó. Diz assim: quando os seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Ok? Não é diretamente só Salomão, não é diretamente só os filhos dele. Viria a semente, e a gente vai continuar vendo isso aqui. Assim o diabo volta a sua seta contra Davi. Davi tenta o tempo todo, né? Davi precisa ser destruído. Lemos que procurou Saul encravar a lança em Davi, né? Mas a lança pega na parede. Porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança para a parede. Saul foi incitado por um espírito maligno que veio sobre ele. Isso que eu falo, nossa luta não é contra o ser humano. O ser humano tem a sua responsabilidade, mas espiritualmente são príncipes da potestade do ar, como diz Efésios, atuando na cabeça das pessoas. Será que agora o dragão obterá sucesso? Não, pois Davi escapou 2 vezes da presença de Saul. Mesmo durante a antiga dispensação, vemos o Cristo trabalhando na terra, preservando a promessa a respeito de si mesmo. Se você voltar ao período de Abraão, você vai ver que o filho da semente ia ser sacrificado. Você lembra? Você lembra que ele ia ser sacrificado? É o filho da promessa. É. Só que na hora, o Senhor providencia. O próprio Cristo, aquele é uma teofania, né? O próprio Cristo aparece ali e oferece cordeiro, o anjo do Senhor. Geralmente está quando é Cristo no Antigo Testamento tem um A maiúsculo, anjo do Senhor. Quando é um anjo comum, é a letra minúscula lá, né? Então, algo espetacular. O próprio Cristo está providenciando ali para que a linhagem dele, a descendente, venha. Ele mesmo vai nascer lá na frente. Entendeu? De Davi, a rainha Thalia, ela mata o restante dos filhos dela para ficar no trono. Só que tem quem? Tem um menino pequenininho, né? Que a sua irmã, na verdade sua tia Joseba, pega ele, corre com a ama e guarda ele numa câmera. E a Thalia achando que tinha matado todos os próprios filhos para poder ela reinar. O ser humano é muito mau, gente. Coloca o ser humano no lugar certo, na hora certa, vivendo uma circunstância determinada para tu ver onde tu faz, o que tu faz. A mãe matando os próprios filhos. Isso é um horror se você não tiver sido cooptada pelo dragão, né? E aí ela crente que mais Deus, mais uma vez, só tinha, se mata Joás, não tem, a semente não ia nascer. E Deus usa Joseba, sua tia, para poder preservar ele numa câmara junto com a ama dele. Depois, se você ler o capítulo 11, né, você vai ver ele sendo coroado, segundo Reis 11, versículo 12 em diante, vai estar falando da Thalia. Você vai ver ele sendo coroado, tudo Deus... Gente, se deixar a história da humanidade na mão do homem, ele acaba com tudo. Mas os planos e propósitos do Senhor não podem ser frustrados, é Ele que está comandando a história. Ah, mas Ele está comandando a história e as guerras, que não sei o que. Ele está comandando. Mas se você observar, Ele está com um processo redentivo. Por isso que quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ler a Bíblia com método histórico, gramatical, redentivo. O que é isso, pastor? Histórico, porque eu tenho que entender o contexto histórico, o contexto cultural, eu tenho que entender o contexto econômico, para quem foi escrito, por que foi escrito. Posso começar a ler a Bíblia e falar, isso é para mim? Não é. Por isso que muita gente está frustrada aí. Não é. Tinha um destinatário. É alguém escrever uma carta para você, eu pegar depois de 100 anos, Deus falou comigo aqui. Não! Tem um contexto. O que Deus está falando, você está permeado em toda a Bíblia. E a gente entende primeiro o contexto histórico, cultural, econômico, geográfico. Você sabia que o contexto geográfico influencia muito na vida das pessoas? Onde ela nasce? Então como é que eu vou pegar isso aqui? Tem que entender.
Então, é um método histórico gramatical. Por que gramatical? Eu tenho que entender qual é o valor semântico de uma palavra aqui dentro. Eu tenho que entender aqui dentro, usando a regra de hermenêutica, para eu entender o que está sendo falado, qual é o sentido disso. Eu posso, por exemplo, falar assim, me dá uma bola aí, né? Eu falo, sempre uso a bola como exemplo, né? Você vai entender uma bola. Mas se de repente estiver escrito aqui, Miguel está uma bola, é literalmente uma bola? É que eu quero dizer que eu estou um pouquinho fofinho? Entendeu? Então o valor semântico é isso. Que valor uma palavra tem dentro de um contexto? Os judeus importaram muitas palavras daqueles que viviam na circunvizinhança. Tem uma série aí, Nós e Eles, algumas coisas assim, que vai falar justamente desse contexto desse pessoal. Eles pegam palavras, por exemplo, gíria. Se eu falar assim, tá ligado, lá no meio da Dinamarca, eles vão entender alguma coisa? Tá ligado? O que tá ligado? É o ferro? E a televisão tá ligada? Mas nesse contexto aqui, eu entendo que tá ligado, eu estou prestando atenção. Entendeu? Então, existia expressões idiomáticas naquela época que a gente não faz nem ideia se a gente não entender o gramatical da Bíblia. Um método histórico e o gramatical. E redentivo, pastor, o que significa isso? Porque todo projeto de Deus é para que a redenção, o perdão chegue aos seus. Ok? Então, Deus está trabalhando na história como? Produzindo a redenção, e agora Ele continua trabalhando, chamando os seus. E aí nós estudamos aqui domingo os anseios do coração do homem. Jesus falou que veio dessedentar a sede do homem, não foi? Quem tem sede, beba dessa água. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, não é? Para quem tem sede. Beleza. Aí eu vou para um outro anseio, que a gente chama anseio crítico, que é o anseio de ter uma casa, anseio de ter filhos, anseio de conquistar um bom trabalho, de ser respeitado pelo marido, de ser respeitado pela esposa, de ter bons amigos na hora da dificuldade. Isso é um anseio natural do homem. A gente chama, só para entender, não é nada bíblico isso aqui não, para só entender, é um anseio crítico do homem. Mas Jesus prometeu satisfazer o anseio da alma dele, que é o anseio crucial, de um ser que lhe traga significado, que lhe mostre de onde veio, para onde ele vai, que lhe perdoe, que leve a culpa do seu coração, que tenha intimidade com ele, que como Adão na virada da tarde conversava com Deus, ele possa conversar com Deus nos momentos mais críticos dele, e mesmo sem os momentos críticos dele, ele poder derramar o seu coração, a intimidade com o ser soberano. Então esse Deus se revela para você, e ele dessedenta a tua alma e responde aquelas questões filosóficas mais antigas. De onde eu me veio, para onde eu me vai? Isso a gente já resolveu. Agora, Cristo prometeu dessedentar a nossa alma com os anseios críticos? Ele sempre prometeu que eu vou ter uma mulher maravilhosa, um marido maravilhoso, filhos obedientíssimos, amigos fiéis. Ele prometeu isso? Nem prometeu, nem viveu. Porque ele foi traído, foi abandonado, foi cuspido, como ser humano, como o Cristo humano. Então muitas vezes a gente quer buscar Deus. Óbvio que a gente pode orar para Deus por um casamento, a gente pode orar para Deus pelo emprego, a gente pode se preparar para isso, mas seja feita a sua vontade. Muita gente se prepara, escolhe, chega lá na frente, casamento mas Deus não está, não, mas Deus não prometeu isso. Ou o cara vai lá, estuda, não sei o quê, Deus não prometeu. Eu crio meus filhos da melhor maneira possível, mas que garantia eu vou ter que eles vão ser uns santos? Não tenho garantia. Eu não tenho garantia. É porque a gente criou uma bolha, foi ensinado pra gente. Esse eu estou dando um jabá para vocês, né? É angu isso aqui, forte, com bofe dentro. Eu acho que a pandemia já ficou bem claro que não existe essa bolha. Muitos homens de Deus e mulheres de Deus foram. Quantos homens de Deus e mulheres de Deus morrem com tiro? Ou vai continuar na bolha? Entendeu?
a tua relação com Deus fica comprometida, porque você condiciona a tua relação a Deus, Ele te dá todos esses anseios de Cristo. Eu sou o mais frustrado de todos. Por isso que Paulo fala, se a minha esperança está nessa vida, nessas coisas, eu sou o mais frustrado de todos. Então, meu Deus do céu. Entendeu? Por isso que a igreja existe, para um ajudar o outro, chorar com o outro, fortalecer o outro, exortar em amor o outro. Tem um parceiro, claro que nem todo mundo você vai ter essa identificação na igreja, mas você tem que ter alguém que Deus coloca no teu caminho para orar com você, para chorar com você. Por isso que muitas vezes a gente sempre fala como a Bíblia, casa no Senhor, porque aí vai ter um parceiro que vai estar em oração. Tu casa com um homem que não é de Deus, meu irmão, tu vai na hora da dificuldade buscar quem para orar contigo, né? Você vai pegar o dinheiro, ele quer fazer isso aqui, você quer ajudar na oferta, você quer... Não, são interesses diferentes. Domingo quer para a igreja, o cara quer para o rock, para o pagode, para a flauta, sei lá o quê. Então, né? Ferro com ferro se afia. Aí eu já acompanhei aqui na igreja, olha, 22 anos pastoreando. Mulher, não, eu vou salvar ele, pastor. Tu não salva ninguém, tu não conseguiu nem se salvar. É Jesus que te chamou. Como é que tu vai salvar o teu marido, a tua esposa? Aonde está isso na Bíblia? O que você pode fazer é pregar, mas quem salva é o Espírito Santo, ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então a gente coloca anseios, botando Deus na parede para fazer coisas que Ele não prometeu e Ele não vai cumprir. Agora, ele pode cumprir? Pode cumprir. Por isso que não tem ninguém aqui santarrão, não tem ninguém aqui que não sente dor, não tem aqui ninguém feliz. Eu sou feliz porque eu tenho Cristo, independente de qualquer coisa. Posso ser honrado, posso ser humilhado. É esse contexto de que Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece. A minha intimidade com Jesus, meu amigo, e eu sou muito grato por tudo que Ele me deu, mas Ele não me deu tudo que eu queria, porque, graças a Deus por isso, porque a gente só se aproxima de Deus muitas vezes quando é negado algumas coisas para a gente. Imagina se Deus atendesse todas as nossas orações, seríamos filhos mimados, né? Então vamos lá, é duro, é jabá para dar para vocês, mas por favor, Deus não prometeu. Se for em algumas igrejas, pare de sofrer, isso é mentira. Sofrimento é inerente à natureza humana. O sofrimento é inerente à natureza humana. O que você tem que amadurecer é aprender a administrar esse sofrimento. E leva tempo às vezes, tá? Vamos lá. Não estou dizendo também que é o caos, não, tá? Que Deus não vai te dar momentos de alegria, que você não vai conhecer amigos, você não pode conhecer. Não, não é nada disso, não, tá? Mas eu estou falando que a felicidade, esse tipo de felicidade perfeita e completa, não é aqui na terra. É em outro lugar. Não traga o céu para a terra. Vamos lá. Então, de Davi e Atalia nós vimos. Deixa eu ver depois. De Atalia, o rei Acais, né? Aí também teve outro problema, né? Porque o rei Acais de Judá era um vacilão, mas o rei da Síria com o rei de Israel queria colocar um outro cara chamado Tabiel para reinar no lugar de Acais. E aí a semente estaria comprometida. Mas mais uma vez Deus intervém e Acais então sai vitorioso daquela história ali, não é abatido. Depois nós vamos ver de Acais a Ester. Mais uma vez a semente de Abraão se levanta do dragão, e há um decreto que Amã convenceu o rei de dar, de matar todos os judeus, e o decreto do rei não voltava atrás. Então Ester foi colocada para ir lá convencer o rei, né, para que ele pudesse o quê? Fazer um outro decreto dando autonomia dos judeus se defenderem, porque se o rei mandou matar, tu não pode se defender. Então fez-se um outro decreto para que o rei fez um decreto para que os judeus se defendessem. Aí foi onde Mordecai, né, o tio de Ester, foi protagonista nessa história. Ele também foi jurado de morte, mas no final a forca que foi feita para Mordecai virou mais uma vez, o Cristo é preservado ali, e a semente com a qual todos os judeus seriam destruídos foi mais uma vez preservada. De Ester, Belém, mais uma vez em Belém, os 3 reis magos, ou os 3 magos chegam lá, alguns dizem que não eram magos nenhum, né?
eles chegam lá e contam ao rei Herodes que vai nascer um rei. Aí o rei Herodes, me fala onde ele vai nascer, diz direitinho. Lá em Miqueias, capítulo 5, já dizia onde o Messias ia nascer. Belém, Efratá. Está lá em Miqueias 5:1. Já tinha sido dito. Mas eles não sabiam, não conheciam a profecia. E aí, o que Herodes faz, gente? Vamos ver se vocês, refrescamento de vocês, o que Herodes faz? Quando os reis magos não voltam? Faz o quê? Manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Não foi o que aconteceu com Moisés lá? O decreto do faraó? Mais uma vez o dragão se levanta contra a semente da mulher, usa Herodes para matar milhares de crianças, com medo do rei. É o dragão por trás disso tudo. Você entendeu o processo redentivo da história toda? Por isso aqui no capítulo 12 de Apocalipse, a gente pode ler de maneira bem clara, no capítulo 12, viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A cauda arrastou a 1/3 parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Vocês entenderam esse processo redentivo? Está sendo falado aqui em Apocalipse 12. Que começa desde o Éden. Em toda a história, o dragão está tentando destruir a mulher, que é a igreja. Em seu processo embrionário, em seu processo gestativo, em seu processo definitivo, foi o nascimento de Cristo. Ele está tentando destruir a igreja. Esse é o propósito dele. Ele não tem outro propósito na história. Ele quer destruir a semente da mulher. Esses 6 versos contêm a primeira figura simbólica. O palco é o céu. João vê a mulher gloriosamente adornada. O sol é a sua veste. A lua é os cabelos dos seus pés. E uma tiara de 12 estrelas, sua coroa. É a descrição aí desses versículos. Grita, porque está em trabalho de parto. De repente, João vê em frente à mulher um terrível dragão vermelho. Ele está tendo visão, tá? Não é literal, é simbólico. Não tenta interpretar isso literalmente. Tão imenso é o dragão que sua cauda varre o 1/3 das estrelas, lançando-as na terra. Estrela sempre tem uma conotação dos anjos, dos filhos de Deus, lá em Jó, né? Sem alcançar sucesso, a mulher dá à luz um varão que há de reger a terra com cetro de ferro. Essa frase, cetro de ferro, está lá em Salmos 2:9 e depois vai permear Apocalipse. Mas seu filho foi arrebatado para Deus até seu trono. Quando aconteceu isso? Quando Jesus ascende aos céus. Então o dragão, tendo falhado, se volta para a mulher radiante e gloriosa, com toda a sua fúria. A mulher foge para o deserto, onde Deus havia lhe preparado comida e refúgio por 1260 dias. O que significa isso? Não são 1260 dias literais. Um ano, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. O que significa isso? É esse período desde a vinda de Cristo até o final da história da igreja. Ou seja, foi preparado para a gente a providência. Aonde vocês entendem no Antigo Testamento que houve também esse cuidado de Deus durante 3 anos e meio com uma pessoa? Elias. Durante 3 anos e meio ele orou, não teve chuva. Depois que acabou esses 3 anos e meio, ele orou, teve chuva, e Deus o sustentou no deserto. A figura aqui é que Deus protege a sua igreja, e essa proteção para a igreja, vamos trabalhar também, porque a gente criou, né, as igrejas para poder arrebanhar ovelhinha, ensina algumas coisas. Você ri, vai chegar a nossa hora e a gente vai morrer, tá? A gente não sabe como, mas todos nós vamos partir dessa para a glória, quem está em Cristo. Então,
A proteção que Deus dá à igreja não significa que os membros não vão morrer. Está dizendo que a igreja não vai ser extinta. Se você olhar a perseguição dos cristãos no primeiro, segundo e terceiro século, quantos milhares morreram? Famílias eram na arena ali, até Roma tem hoje, né? O teatro lá, onde é mesmo? Coliseu Romano. Quantas famílias inteiras foram devoradas pelo leão? Tinha pessoas que não morriam, se colocava dentro de um touro, num grau excelso, terrível, para queimar lá dentro. Então a proteção não pode ser essa de que nada vai te acontecer, de que você está numa bolha. Não é essa a proteção. A proteção é que a igreja dele nunca iria ser extinta. Você quer ver? A igreja do Antigo Testamento foi extinta? Como uma nação foi perseguida do jeito que os judeus foram perseguidos? Foram perseguidos pelos assírios, pelos babilônios, foram perseguidos por tantas nações, foram quase extintos, experimentaram a diáspora no ano 60, foi um derrame ali, e tantas outras guerras. Na Espanha eles foram perseguidos ferozmente. Oi? Os nazistas na Alemanha mataram 6 milhões de judeus, e eles conseguiram. E mais uma língua, mais de 5 mil anos, uma língua viva hoje, o hebraico, é falado como o português é. Me mostra da nação onde isso acontece, então, essa preservação com tanta perseguição. E mais, o templo deles construído em Jerusalém voltou. E vocês sabem que quando os judeus, se fosse hoje, acho que a história seria diferente, mas na época que os judeus foram dizimados na Alemanha, eles pegaram o naviozinho dele, que quebraram, né? E foram de país em país. Você recebe a gente? Não, não recebe não. Vamos para a Itália. Você recebe a gente? Não. Vamos para o Japão. Vocês recebem a gente? Não. Hoje se recebe tudo, né? O politicamente correto, se recebe tudo lá na Europa. Vem da Síria, se recebe. Vem de qualquer lugar, tem que receber, senão você não está certo. Mas naquela época não recebia não. Os judeus dizimados me recebem. Aí a ONU, né? Depois que a Inglaterra, os aliados venceram a guerra, a ONU então fez uma conferência com né? O relator era o Oswaldo Aranha, né? E eles então votaram para que Israel voltasse para a terra deles. E também que houvesse o Estado palestino lá, sem problema nenhum. E eles voltaram. Desde que eles voltaram, aquele povo ali é um milagre. Se vocês não sabem, Egito, um monte de nações ali lutaram com eles e venceram sozinhos. Há relatos de milagres extraordinários. Então, Israel é o único país democrático dentro do Oriente Médio. Se você entrar em Israel, tem árabe, tem palestino, tem judeu, tem brasileiro, tem cristão, tem turco, tem tudo lá. É tranquilo, é um país democrático. Só que o lema do Hamas é destruir vocês. Então eles odeiam tanto o Ocidente quanto os cristãos, e pior os judeus. Então, eles não aceitam os judeus ali. E o povo palestino quer paz. Mas o Hamas, onde os líderes estão lá no Catar, riquíssimos. Ou isso resolve agora, ou vamos ter mais 1.200 e pouco, 1.400 queimados, daqui a pouco vai ser outra coisa. Porque não para. Eles odeiam os judeus, os cristãos e o Ocidente. Odeiam, tá lavagem cerebral. Vamos continuar. Será que a gente acaba? Que horas são, gente? Dá para ir até 9, 8h47? Era para ter acabado 8h30. Eu falo pra caramba, né, cara? Vamos lá. Vamos continuar aqui, né? Então a gente viu essa primeira parte. Aí depois começa aqui no 7, tá? Então estourou a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. E não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é chamado Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra. E com ele os seus anjos Então ouviu uma voz forte do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo,
pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles os venceram por causa do sangue e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando essa queda aconteceu, gente? Quando Cristo foi assunto aos céus. Não é literal, não fica imaginando Satanás, olha, eu estou chegando aí. Não, é simbólico isso. A ideia é que Satanás agora não pode mais nos acusar como ele fazia antigamente. Sabe que ele foi lá perante Deus acusar Jó? Ele não pode. Por isso que a palavra em Romanos vai dizer: nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O diabo agora não pode te acusar mais, acusar perante Deus, porque o processo redentivo foi concluído. Jesus pagou pelos teus pecados, todas as suas iniquidades foram lançadas sobre ele, foi substituído na cruz do Calvário. Então, todo esse processo, Satanás perde esse poder de acusar, né? E já falamos aqui até que Jesus via cair Satanás também, né? Não é um processo da gente, mas dele perder o poder de impedir que o evangelho seja pregado, de acusar os cristãos agora, não pode mais, ok? Às vezes a gente sabe que fomos perdoados, nós sabemos que fomos perdoados por Cristo, mas muitas vezes a gente é que não se perdoa. Nosso problema com a culpa com Deus acabou, nós temos paz com Deus. Quando a gente peca, a gente se humilha, pede perdão a Deus e resolveu. Mas e aqui é que é o problema. E aqui, meu irmão. Então, Satanás caiu. Ele foi lançado em terra. Vamos continuar. E aí da terra, né? Porque a gente está protegido por Deus de certa forma. Agora você imagina a humanidade sendo guiada por ele. Essas guerras, eu não tenho dúvida nenhuma que é obra dele. Óbvio que debaixo da soberania de Deus, tá? Sempre debaixo da soberania. Satanás, como dizia Lutero, Satanás é um cão na coleira de Deus. Ele vai até onde Deus quer. Se lembra quando ele foi tocar em Jó? Toca aqui, não toca ali. Aí não, aqui não, rapaz. É Deus que ele toca onde Deus quer. E Deus tem propósito por permitir que toque. Quando Paulo recebe o espinho na carne, mensageiro de Satanás, enviado por Deus. Ok? Então Deus é soberano. Nada acontece sem a permissão dele. Por isso que é difícil as pessoas entenderem e viverem, né, tentando entender Deus nesse aspecto. Ele tem os propósitos deles que a gente não consegue chegar lá. Tá? Às vezes a gente não entende nem aqui na Terra, só vamos entender na eternidade por que a gente passou por isso. Vai ficar louco se ficar querendo entender, né? Por isso que seja feita a sua vontade. O grande problema é que a nossa vontade muitas vezes não se alinha com a vontade de Deus, e aí a gente quer brigar com ele. Quando a gente se rende a Deus e fala assim: Senhor, seja feita a sua vontade, e sustenta fogo, a gente aprende a ser um filho obediente. Que às vezes Deus está dizendo não e a gente diz sim. E Deus fala: a gente vai tentar dar um jeitinho para encaixar, entendeu? A gente muitas vezes não é sincero nem com a gente mesmo. A gente cria desculpas e justificativas para fazer o que a gente sabe que não tem que fazer. Não é vontade de Deus, mas a gente tenta encaixar a nossa vontade na dele, fazer um mix. E aí quem sofre no final é Deus? Somos nós. É a nossa livre agência, a nossa responsabilidade humana. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz ao filho homem. Mas foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia. Isso aqui tem várias passagens sobre essas águias de águia também no Antigo Testamento. Vou deixar aqui para vocês darem uma olhada. Deixa eu ver se está aqui. Êxodo 19:4, tá? Deuteronômio 32:11 e Isaías 40:31. Vou lá de novo. Êxodo 19:4,
Deuteronômio 32:11, Isaías 40:31 vai falar dessa metáfora aí da asa, tá? Oi? Isaías 40:31. Então foi-lhe dado, asas, né? Como que águia, grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos de metade de um tempo. Aqui está falando da mulher, é a igreja, está sendo sustentada por Cristo hoje, tá? Então a serpente lançou da boca água como um rio através da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio de dragão, que o dragão tinha lançado de sua boca. Então, como a mulher, muitas vezes, os rios da mentira, os rios da falsa teologia, os rios de muitas teses filosóficas, de teorias pseudocientíficas, são as ideias, muitas vezes, que tentam atacar o cristianismo, atacar a mulher aqui na igreja. Quantas vezes na história, eu escrevi um artigo falando justamente dos períodos que a igreja foi atacada com sistemas filosóficos. A igreja sempre se defendendo com falsas teologias. E também com falsas ciências. Pseudociência, porque teoria é uma coisa, a ciência comprovada é outra. Eu não falo, teoria é uma teoria. Eu não posso dar como... Então a igreja ela foi arrasada durante muito tempo, mas Deus sempre, a igreja permanece. A semente da mulher está aí, ok? A igreja está aí, sobrevivendo a trancos e barrancos. E Deus está sustentando. A porta do inferno não pode prevalecer contra a igreja, ok? O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra contra o restante da descendência dela, da mulher. Quem é o restante da descendência da mulher? A igreja. Olha lá, o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus, somos nós, e tem o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Essa parte a gente já entra lá para o capítulo 13. Então a gente entendeu que o dragão é Satanás, que essa guerra existe desde o Éden. E depois com os filhos, os descendentes, e veio o processo redentivo todo. E a mulher, que é a igreja, nessa completude, ainda que seja Eva de uma certa forma, Maria de outra forma, mas a igreja do Antigo e do Novo Testamento é a ênfase. A descendência de Satanás são aqueles que ainda não conhecem Jesus. E o descendente da mulher é a igreja. Então o descendente de Satanás continua atacando a igreja. São os ímpios, aqueles que não conhecem o Evangelho. E o dragão está se levantando contra a descendência da mulher até hoje. A gente não sabe quem vai vir. A gente tem que pregar o Evangelho, né? A gente não sabe quem vai vir. Mas enquanto a pessoa... Eu mesmo, alguns de nós aqui já deve ter sido perseguidor da igreja, né? Igreja, crente, né? A gente era um perseguidor. Caiu o dragão. Não, foi minha Bíblia. Graças a Deus. Então, alguns de nós já fomos perseguidores da igreja. Éramos a semente de Satanás nesse aspecto, tá? A semente de Satanás significa que está aqui é porque os frutos que a gente produz é de acordo com a vontade do dragão, do Satanás. Então somos filhos do diabo. Não foi isso que Jesus falou para os judeus que não viviam a palavra? Vocês não são filhos de Abraão. O vosso pai é o diabo, porque vocês fazem a vontade dele. Nesse aspecto, quem faz a vontade do diabo é filho do diabo. Por isso que o julgo desigual é complicado, né? Vai casar o filho de Deus com o filho do diabo. Mas é complicado, mas pessoas que insistem, gostam de sofrer. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, que a tua graça, aliás, a tua graça está conosco aqui, a tua bondade, a tua fidelidade. De mim mesmo eu não tenho condições de dar aula para ninguém,
mas um pouquinho que eu sei, Pai querido, foi o Senhor que me deu, e eu repasso isso com toda a satisfação. Peço que fique no coração de cada um aqui essa aula, que tenha gerado muitas dúvidas, Senhor, porque esse é o intuito aqui, te gerar muita dúvida, para que você corra atrás e leia. Que Deus possa, Deus amado, edificar uma igreja firme no Evangelho, uma igreja que não vive a utopia de querer trazer o paraíso para a terra, uma igreja que sabe que no mundo tereis aflições, mas que tem que ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo e a gente vai vencer também. A gente sabe, Pai querido, que um dia tudo isso vai acabar e estaremos para sempre com o Senhor, com corpos glorificados, sem inclinação para o mal, sem ira, sem ódio, sem, Deus amado, as inclinações que a gente experimenta e que tanto nos acusa. Sabemos, Pai, que teremos amizades verdadeiras e principalmente a Tua, vivendo de maneira presencial contigo, Pai, com novos corpos. E isso nós sabemos que não vai ser aqui, não vai ser agora, melhor dizendo, mas que o Senhor, Pai querido, irá fazer isso em novos céus e nova terra. Em nome de Jesus, amém, Pai. Amém.